pessoal, sejam bem-vindos a mais Uma Hora com o Suporte. Eu me chamo Mariana, faço parte do time Tagueiros. Olá pessoal, me chamo Elba e faço parte da equipe do Suporte Técnico Folha. E a gente está por aqui hoje para conversar com vocês sobre um dos assuntos mais falados no momento, que tem o pessoal com bastante dúvida, que é o consignado. E antes de entrar no mérito do assunto, eu queria conversar com vocês sobre as nossas redes sociais. Eu queria pedir a vocês, para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no LinkedIn, que também é o mesmo @gueiros_pe. E é por lá que a gente sempre faz a postagem dos treinamentos. A gente mantém vocês informados por lá e é bem legal ver o engajamento de vocês com a gente. Então a gente fica aguardando vocês por lá. E, além disso também, a gente também tem a Central de Soluções. A Central de Soluções é um meio pelo qual vocês vão ter mais acesso a tirar dúvidas de vocês de qualquer área dentro do nosso sistema. Inclusive os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje sobre o e-consignado vai estar constando lá na Central de Soluções. Todas as dúvidas que vocês têm também podem ser tiradas por lá. E vamos seguir agora para o nosso treinamento. E qualquer dúvida que vocês tiverem também é só estar falando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá? Vamos lá. Inicialmente, a gente preparou aqui, alguns slides com um breve resumo do que a gente vai estar passando para vocês hoje. Lembrando que esse momento hoje é focado nas principais dúvidas que a gente percebeu dos nossos clientes desde que foi implantada essa nova modalidade, que seria o e-consignado. Os assuntos que serão abordados: o que é o e-consignado, a disponibilidade, no caso, quem tem direito a contratar, como funciona dentro do sistema e as dúvidas frequentes. Bom, inicialmente, o que seria o e-consignado? O e-consignado é uma linha de crédito para trabalhadores com vínculo ativo, disponibilizado pelo governo federal com garantia do FGTS. Tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito bancário com condições financeiras mais vantajosas. Ou seja, Elba, esse crédito consignado é bem interessante porque para os trabalhadores é uma forma mais vantajosa por ter a diminuição dos juros em cima das parcelas desse empréstimo. E lembrando também, pessoal, que existe muito aí, provavelmente vocês vão ter que esclarecer muito isso aos funcionários, porque alguns deles acreditam que esse desconto vai ser feito no FGTS. E não é dessa forma, O desconto vai ser realizado em folha. Então, provavelmente ainda vai chegar para vocês muitas dúvidas referentes, pelo que a gente veio comentar, que muitas pessoas aí imaginam que esse desconto é feito pelo FGTS, o que não é. A disponibilidade. Todos os trabalhadores com vínculo de trabalho ativo das seguintes categorias: empregado com carteira assinada, empregado rural, exceto de pequeno prazo, empregado doméstico e diretores não empregados com direito ao FGTS. Então, aqui a gente tem um breve resumo de quais, quem é que pode estar contratando o e-consignado. Quem não está autorizado: trabalhadores com outro empréstimo consignado ativo, trabalhador com vínculo intermitente e pessoas em geral sem vínculo trabalhista. Então, essas são aí as restrições, as pessoas que estão excluídas aí do direito a contratar o e-consignado. Como funciona? O colaborador autoriza o acesso aos seus dados com nome, CPF, margem de salário disponível e tempo de emprego. Após isso, ele receberá ofertas em até 24 horas, onde poderá analisar a melhor opção e fazer a contratação. Pronto, aqui a gente tem um cronograma resumido desde o início até o desconto em folha. O trabalhador, através da CTPS digital, vai estar contratando um empréstimo. A empresa vai receber o aviso no DET, lembrando que esse aviso vai chegar ali para quem tem o e-mail cadastrado, incluído, vai chegar lá a notificação. Isso porém, que eu ia falar também, que nem todas as empresas elas vão receber essa notificação, Isso, então aí o ideal realmente é vocês estarem fazendo ali esse controle, tá? Consultando, independente de receber notificação ou não, vocês estarem consultando. Se há algum empregado, aí da responsabilidade de vocês, que contratou o e-consignado. Após, consultar,
e ver, identificar lá que algum empregado contratou o e-consignado, a empresa deve baixar os arquivos. Lembrando que ela vai fazer isso mensalmente, tá? É importante que vocês façam esse acompanhamento mensalmente. A empresa realiza o desconto do empréstimo em folha, no caso é quando vocês vão lá fazer o lançamento, né, na folha do funcionário. A empresa envia na folha de pagamento ao e-social. Após enviar o e-social lá no FGTS Digital, vai gerar a guia com valores. É importante ressaltar que essa guia não é obrigatório você gerar a guia do FGTS mensal com a guia do e-consignado, tá? Eu vou estar passando para vocês mais à frente um link da Central de Soluções que explica como separar esses valores. Porque a gente entende que aí a realidade de algumas empresas, né, que nem todos os empregadores pagam ali a guia do FGTS mensal em dias. Mas com relação ao e-consignado, eu diria que não tem nem essa opção, já que esse desconto é feito da folha do funcionário. Então, a empresa só vai estar repassando para o FGTS, no caso para a Caixa Econômica, os valores que foram descontados em folha do funcionário, tá? Outra observação também é que não há no FGTS Digital a opção de atualizar essas guias. Então, caso ocorra aí de haver algum atraso, o empregador vai ter que entrar em contato diretamente com a instituição financeira, né, que concedeu o empréstimo, para ver aí como é que vai fazer esse pagamento. Após emitir a guia, né, a empresa vai gerar aí o pagamento, os valores serão repassados para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica é que vai repassar esses valores para as instituições que disponibilizaram o empréstimo. Aqui a gente separou aqui nesse slide, né, o procedimento de como é que vocês vão estar realizando essa consulta lá no Emprega Brasil, no portal Emprega Brasil. Vocês vão estar acessando lá o Emprega Brasil, vai estar acessando com a conta Gov, tendo também a opção de cadastrar um representante para a empresa. Acredito que essa parte o Mário vai ter mais propriedade para falar por mim. Essa parte seria com relação aos contadores, né? Caso a empresa não tenha um certificado digital, existe a possibilidade de você cadastrar um colaborador, que seria, no caso, você fazer um cadastro próprio do contador para conseguir esse acesso à empresa. E aí, na próxima telinha, quando ele mostra essa parte do exemplo, quando você fizer o acesso, aí vai constar as empresas que vocês têm direito a acessar. No caso, que vocês tenham aqui a procuração, digamos assim, e vocês conseguem acessar mais de uma empresa. Após isso, vai ter essa opção do crédito do trabalhador, assim que vocês informam qual a empresa que vocês querem verificar, vai ter a opção de crédito do trabalhador. Vocês selecionam a parte de arquivos de empréstimos. Após isso, é só vocês informarem o ano e a competência que vocês querem gerar o arquivo. É importante frisar para vocês que, como essa é uma ferramenta nova, o sistema ainda não está preparado para fazer a importação desses arquivos. A gente vai fazer manualmente, vai mostrar para vocês como isso funciona, mas deixo vocês cientes e tranquilos que a gente já está verificando isso também. A máquina a gente já está verificando e correndo o máximo possível para implantar isso quanto antes e vocês já conseguirem importar esses arquivos sem precisar fazer nada manualmente. Bom, agora eu vou estar passando para vocês como é que é feito, né, o lançamento do e-consignado no sistema domínio. Pronto, vou abrir aqui o sistema. No menu Processos, Empréstimo consignado, você vai estar informando o código do funcionário. Pronto, no caso eu vou estar utilizando aqui no exemplo a funcionária Maria da Silva. Informo o código da funcionária e clico em Novo. Aqui em descrição, vocês vão estar informando aí uma descrição que seja de mais fácil identificação para vocês. Claro, fica a critério de vocês. Lembrando que essa tela aqui de lançamento de empréstimo, ela é tanto para o e-consignado como para o consignado normal, né? Se tratando de e-consignado, vocês sempre vão selecionar aqui essa opção, crédito do trabalhador. E aí, para fazer esse lançamento, eu vou estar utilizando aqui um exemplo que a gente tem, por se tratar de uma empresa fictícia, a gente não tem aqui informações reais,
Mas aí a gente vai estar utilizando um exemplo aqui da central de soluções para ficar mais fácil de ilustrar para vocês como é que vai funcionar essa parte do lançamento. Um probleminha técnico, tá, pessoal? A gente já vai localizar aqui a solicitação, ou melhor, o nick da central de soluções, para a gente ter a solução e conseguir repassar aqui para vocês. Como eu falei, né, a gente tem todas as informações dentro da central. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, todas as dúvidas estão sendo tiradas pela própria central de soluções. Pronto, compartilhando aqui com vocês a solução, né, onde explica como é que é feito o lançamento do e-consignado. Aqui ele vai estar informando desde a consulta, a parte de detalhar as informações do contrato. E aqui é onde vão estar as principais informações que vocês vão precisar para estar alimentando o sistema. Aqui, inicialmente, o sistema vai solicitar a data de início do contrato. Então, aqui no caso da funcionária Maria da Silva, a data de início do contrato foi 25 de março de 2025. Então, eu vou retornar aqui no sistema. E vou estar informando o início do contrato. Qual foi a data, Mari? Já esqueci. Deixa eu consultar aqui novamente. A data foi 25 de março. Então, 25 de março de 2025. A data de início do desconto do empréstimo. Então, a gente vai verificar aqui a data de início do desconto. No caso aqui, está informando que foi em maio de 2025. Então, eu volto lá no sistema e informo maio de 2025. Pronto. Aqui em valor total, porque eu achei interessante, né, demonstrar para vocês esse exemplo de um contrato de lançamento do e-consignado. Existe muita dúvida com relação ao valor que vai ser lançado aqui no valor total. Então, é importante observar, vou compartilhar aqui com vocês novamente. É importante observar aqui no contrato do funcionário não o valor liberado, e sim o valor do empréstimo, tá? Lá no sistema, o valor que vocês vão estar informando é o valor do empréstimo. Então, no caso aqui, R$ 7.223,08. Pronto, consulto a quantidade de parcelas. No caso aqui de Maria, foram em 20 parcelas. E clico em gerar parcelas. Vocês vão observar que inicialmente o sistema só vai estar lançando aqui a primeira parcela. Então, mensalmente, vocês vão fazer o controle dessas parcelas a serem lançadas na folha do funcionário e vai estar incluindo aqui, nesse mesmo caminho que a gente está iniciando o contrato do e-consignado do funcionário. O valor da parcela que o sistema informa aqui, como é que ele vai chegar nesse valor? Ele vai dividir o valor total e ele vai pegar o valor total e dividir pelo número de parcelas. Mas aí, se vocês observarem, lá no contrato não vai ser dessa forma que vai ser calculado o valor da parcela. Então, é importante sempre observar o valor que foi informado lá no contrato do funcionário. Pronto, se vocês verificarem aqui,
foi informado que o valor da parcela seria R$ 571,99. Então, é esse valor que a gente vai substituir o valor que o sistema informou. Pronto, informei o valor da parcela, gravo. Sim, esqueci de um detalhe importante aqui, o cadastro do banco. O cadastro do banco, vocês vão poder estar utilizando aí, se for o caso, o banco que já tiver cadastrado, né, no banco de dados de vocês. Caso não, como por exemplo, no caso aqui da funcionária Maria, ela contratou com o Banco Inter, que trata-se de um banco digital, né? Então, como é que eu vou fazer esse cadastro? A gente aperta aqui F7 e faz o cadastro de um novo banco. Por se tratar de um banco digital, não vai ter um número de agência, né? Mas aí vocês vão poder estar informando aqui 0, informa o nome do banco, e grava. Aqui em número de contrato, é importante vocês verificarem lá no contrato, né, do funcionário e tá informando, tá? Aqui, por se tratar de um exemplo, eu vou estar informando um número fictício e grava. Pronto, aqui a gente concluiu o lançamento do empréstimo na folha do funcionário. E agora a gente vai simular aqui o cálculo da folha desse funcionário para ver como é que vai ser feito o lançamento na folha dele da rúbrica referente a esse desconto. Venho aqui no cálculo da folha mensal, vou selecionar só a funcionária Maria, que foi a funcionária que a gente está utilizando aqui como exemplo. No caso aqui, a gente está fazendo o cálculo da folha 5, porque o início do desconto dela foi na competência 5, né? Isso quer dizer que se a gente calcular a folha dela de abril, não vai ser gerado o valor referente a essa parcela. Importante já deixar claro também, eu acho interessante informar, que no caso, quando a gente já fizer o lançamento do empréstimo e já calcular a folha, a rúbrica já vai ser calculada automaticamente. Não é preciso fazer nenhum tipo de lançamento. Vocês não precisam informar mais nada no sistema, porque a rúbrica, assim que você calcular a folha, ela já vai aparecer dentro do recibo do funcionário. Isso mesmo. A gente conseguiu concluir aqui o cálculo, né? E vocês vão observar, ó, que foi lançada aqui a rúbrica 9750. Exatamente com o valor da parcela que foi informado lá quando a gente cadastrou o E-consignado. Quais são os pontos a serem observados, né? Eu vou estar passando aqui para vocês os exemplos na prática, mas aí, esse valor dessa parcela não pode ultrapassar 35% do valor líquido da folha do funcionário. Então, aqui, a nível de simulação, vou fazer uns lançamentos, né, de desconto na folha de Maria, para a gente ver como é que o sistema vai se comportar quando, no caso, o valor líquido da funcionária, né, quando a gente fizer aí, lançar os 35%, ser inferior ao valor da parcela, né, que é o que não pode ultrapassar 35% do valor líquido da folha dele. Pronto, vou lançar aqui a rúbrica 40 de horas faltas e vou incluir aqui um período. Pronto, se vocês observarem, né, como Maria aí teve um valor considerável de desconto em folha, o valor aí de 35% do valor líquido dela, que tem que ser respeitado para o desconto da parcela, vai ser ultrapassado, né? Então, como é que o sistema vai se comportar nessa situação?
ele já informa aqui para a gente. A parcela do empréstimo referente ao crédito do trabalhador não pode ser descontada de forma integral nessa competência, restando um valor de R$ 571,99 a ser pago. No caso aqui, devido aos descontos, né, da folha de Maria, nenhum valor referente à parcela vai poder ser descontado, nem de forma integral. O colaborador deve entrar em contato diretamente com o banco que concedeu o empréstimo para efetuar a quitação do valor restante. Nesse caso, o que vai ser feito é exatamente isso aqui que o sistema está sinalizando para a gente, né? Caso aconteça aí de na folha do funcionário não poder ser descontado o valor integral da parcela do empréstimo, ou até mesmo, acho que eu exagerei aqui na quantidade de horas faltas de Maria, vou alterar aqui esse desconto. Pronto. E até mesmo se o valor for inferior, né, ao valor da parcela, o sistema vai estar emitindo aí, eu só sei decorar horas faltas. Vamos para os dias faltas, né? Ela faltou em dias. Pronto, vou informar aqui dias faltas. Teste. Peraí, antes de lançar isso eu tenho que excluir a de horas, né? Decora aí, Maria, 8792. Pronto, deixa eu excluir aqui. 8792. Pronto, agora 8792. É bom que todo mundo agora vai decorar a pública de dias faltas. 8792. Aí depois dessa eu não esqueço mais, né? Vai ter que fechar tudo. Eu vou ter que fechar tudo mesmo. Deixa eu recalcular aqui, tirando esse lançamento. Sim, mas aí a nível de exemplo, né, vocês vão observar aqui, caso a folha do funcionário esteja zerada, não vai ter valor de parcela a ser descontado. Nesse caso, o funcionário deverá procurar a instituição para tratar aí junto ao banco como é que vai ser feito o pagamento dessa parcela. Tanto em questões de zeramento, no caso líquido zerado, quanto em questões de líquido parcial. Porque no caso, se vocês não conseguirem efetuar o lançamento do desconto do empréstimo completo, a parcialidade dele, no caso o restante que vai ficar em aberto para pagamento, é dever do funcionário buscar a instituição financeira para descobrir como ele vai fazer o pagamento também. Já vai dar certo. Pronto. Aqui, ó, ele já emitiu novamente, né, a advertência, informando que não vai ser descontado o valor integral da parcela. E aí vocês vão observarem que o valor da parcela aqui que ele descontou não foi o valor integral, né? Foi o valor de R$ 369,69. Como ele chegou nesse valor? Ele pegou o valor, né, dos proventos da folha da funcionária Maria, descontou o valor de INSS, da contribuição que ela tem em folha e das faltas que foram lançadas. Chegando no valor líquido, ele descontou ali, lançou, né, 35% sobre o líquido, chegando aqui no valor de R$ 369,69. Se a gente vir aqui no processo de lançamento do empréstimo consignado, quando eu consulto aqui, vocês vão observarem, ó, que o sistema vai estar informando qual seria o valor correto da parcela, o valor que foi pago, no caso o valor que foi pago é descontado em folha, e o valor restante da parcela. E é aí, né, que o funcionário vai precisar procurar ali a instituição que concedeu o empréstimo para estar vendo aí como vai fazer o pagamento dessa diferença de valor. Pronto.
esse seria o exemplo, né, de uma funcionária de lançamento de empréstimo consignado na folha mensal. Agora eu vou estar passando para vocês qual seria o procedimento, por exemplo, no caso de uma folha de adiantamento. Vou excluir aqui os lançamentos de faltas, né, da folha de Maria. Pronto. Para o cálculo da folha de adiantamento, como é que vai funcionar? Como o Mário informou, né, a princípio, existem aí ainda alguns ajustes a serem realizados no sistema com relação ao e-consignado. Um deles é a questão do adiantamento. Atualmente, esse cálculo não é feito automaticamente pelo sistema, sendo necessário a gente realizar o lançamento manualmente da rúbrica. Como é que vai ser feito esse lançamento? A gente vai vir aqui em lançamentos, informar o tipo de lançamento, no caso é mensal, e o tipo de folha, que no caso vai ser na folha de adiantamento. Informo o colaborador, clico aqui em incluir e informo a rúbrica de provisão de adiantamento, né, da parcela do e-consignado. O que seria essa rúbrica? E por que essa questão, né, de provisão? Essa provisão, que no caso é essa rúbrica que a gente está lançando, é justamente para garantir aí que o desconto seja realizado na folha do funcionário, né? E aí na folha mensal a gente vai estar lançando a rúbrica de estorno desse valor e descontando o valor integral do empréstimo. Como é que eu vou informar aqui o valor a ser descontado no adiantamento do funcionário? O valor descontado vai ser proporcional ao adiantamento calculado. Se aqui eu vou calcular para Maria a folha de adiantamento proporcionar 50% do salário dela, então eu vou pegar lá a parcela do empréstimo, no caso a parcela dela é de R$ 571,99, então eu venho aqui. E sobre esse valor da parcela, eu vou aplicar os 50%. Que no caso seria aí metade do valor da parcela, né? Então, o valor que eu vou estar lançando aqui no adiantamento do funcionário vai ser de R$ 286. Então, eu venho aqui, lanço a rúbrica 9753 e lanço o valor, que corresponde a 50% aí da parcela do e-consignado desse funcionário. Fiz o lançamento, agora eu vou calcular a folha de adiantamento de Maria, para ver como é que o sistema vai se comportar nesse cálculo. Pronto. Aqui na folha de adiantamento da funcionária Maria, o sistema lançou 50% do salário, né, que é o valor que eu quis adiantar para ela, e 50% de desconto referente aí ao e-consignado. Lembrando que na folha de adiantamento também vai ser respeitada a questão dos 35%, né? Aqui, devido ao valor do salário de Maria, ela tem aí uma margem segura para que seja calculado os R$ 283, mas sempre antes de fazer esse lançamento, vocês precisam avaliar, né? Se o correspondente ali ao valor da parcela não ultrapassa 35% do valor líquido da folha dela. Pronto, fiz o lançamento aqui na folha de adiantamento. Agora a gente vai fazer o lançamento na folha mensal, né? Como é que a gente vai compensar aqui esse valor na folha mensal? Venho aqui em lançamentos, folha mensal, informo o código da funcionária. E lembra que aqui na folha de adiantamento a gente lançou a rúbrica 9753, que seria a provisão do desconto, né, no adiantamento. Aqui na folha mensal a gente vai estar incluindo a rúbrica 9755. Que seria, no caso, o estorno do que foi descontado da funcionária lá na folha de adiantamento. Por que é que a gente faz esse estorno?
Porque na folha mensal da funcionária não vai ser lançado o valor parcial do empréstimo, né? Da parcela do empréstimo, igual foi lançado aqui na folha de adiantamento. Vai ser lançado o valor integral. Então, a gente realmente tem que devolver, né, para ele estornar esse valor que foi descontado aqui na folha de adiantamento. Informa a rúbrica de estorno e aqui nessa rúbrica eu vou estar informando exatamente o valor que eu descontei lá na folha de adiantamento da funcionária. R$ 283. Gravo. E agora eu vou calcular a folha mensal de Mari. Só reforçando, né, pessoal? Inicialmente, a gente está fazendo esse lançamento de forma manual, porque o sistema ainda não está preparado para fazer automaticamente. Mas aí o setor de desenvolvimento já está trabalhando para que a gente não precise estar fazendo dessa forma, né? Pronto, vocês vão observar, ó, que o sistema emitiu aqui aquela mensagem informando que não foi descontado o valor integral da parcela. Por quê? Porque atualmente, o que o sistema está fazendo? Quando a gente calcula uma folha de adiantamento, ele está considerando também para os líquidos do funcionário o desconto do adiantamento. E é por isso que aqui ele não descontou o valor total. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em utilitários, alteração de cálculo, e vai estar aqui alterando, né, o valor da rúbrica 9750 para o valor correto, que seria o valor integral, tá, do desconto do empréstimo. Porque como eu informei para vocês, indevidamente, né, aí o sistema está incluindo o desconto do adiantamento do salário para cálculo dessa margem dos 35%. Então, a gente vai vir aqui na rúbrica 9750 e vai lançar aqui o valor correto da parcela, né? No caso, o valor integral. Venho aqui em processos, empréstimo consignado, consulta o valor da parcela e vou estar lançando o valor integral, R$ 571,99. Pronto, fiz a alteração e lancei aqui na folha do funcionário o valor integral da parcela. Outra coisa que vocês vão observar também é que quando a gente faz essa alteração, né, manualmente do valor da parcela, quando a gente consulta o empréstimo do funcionário lá no lançamento, ele vai permanecer informando que não foi pago o valor integral, tá vendo? Mas aí, a princípio, vocês podem estar ignorando essa informação, porque o que realmente vai contar é o que consta na folha do funcionário. Porque é essa informação que vai ser enviada para o E-Social e, consequentemente, do E-Social para o FGTS, que vai estar gerando a guia exatamente com o valor que a gente lançou em folha, certo? Essas seriam as situações para folha mensal, que aí, com relação à folha mensal, não há necessidade de alteração manual, né? O sistema já faz essa alteração manualmente. A particularidade realmente vai ser no caso de folha de adiantamento, né? Quando houver a folha de adiantamento e vocês quiserem fazer esse desconto da parcela no adiantamento, vai ser esse procedimento que vocês vão precisar realizar. Lembrando que esse procedimento que eu passei também tem disponível lá na Central de Soluções, tá? Tem um passo a passo bem detalhado. Caso tenha ficado um pouco complexo de vocês entenderem, ou vocês precisam avaliar com mais calma, na Central de Soluções tem esse procedimento bem detalhado que vai dar para vocês entenderem como é que é feito esse lançamento. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela. Pronto, aqui é um resumo, né, que a gente tem na Central de Soluções, que é do que se trata, o e-consignado. E aqui a gente tem a solução de como fazer o lançamento na folha de adiantamento. Todos esses links aqui que eu vou estar demonstrando para vocês de passo a passo vai estar anexado no vídeo, tá? Caso vocês queiram consultar.
Aqui ele dá um exemplo detalhado daquele cálculo que eu passei para vocês, do valor do adiantamento, como é que vai calcular o valor que vai ser lançado no adiantamento do funcionário e como vai ser realizado o lançamento da rúbrica, tanto na folha de adiantamento quanto na folha mensal. Retornando aqui, né, para os exemplos. Agora eu vou estar passando para vocês o procedimento que também gera muita dúvida, né, nos clientes, que é com relação ao cálculo nas férias. Como é que vai ser feito esse cálculo nas férias dos funcionários? Para esse exemplo, eu vou estar utilizando aqui um outro funcionário. Pronto, vou estar utilizando aqui o funcionário João Cardoso. Clico em novo, informo uma descrição. Lembrando sempre de informar aqui como crédito do trabalhador, né, quando se tratar do consignado. O início do contrato. Vou informar aqui dados fictícios, tá? Só a nível de exemplo. O valor total. Deixa eu só ver aqui o salário de João. Vamos fazer a conta aqui do salário de João, se não ultrapassa os 35%. Vamos lá. Então, no mínimo aí, no máximo as parcelas na folha de João tem que ser de R$ 1.050. Então, eu vou gerar aqui um consignado no valor de R$ 8.000 em 10 parcelas. Clico aqui em gerar parcelas. Vou deixar aqui o valor que foi calculado pelo sistema, né? 10 parcelas de R$ 800. E vou gravar. Lembrar de sempre, quando lançar o reconsignado, informar o banco. Informar gente, o banco. Aqui o número de contrato, também estou informando aqui um número aleatório, mas vocês obrigatoriamente têm que incluir a informação que tem lá no contrato do funcionário, tá? Pronto, agora a gente vai calcular as férias de João. Aqui nesse caso a gente está informando o caso de férias integrais, né? Dentro do mês, o funcionário vai tirar aí os 30 dias de férias. Só lembrando, tá? Se vocês tiverem com qualquer dúvida, quiser fazer aqui alguma pergunta nos comentários, a gente está à disposição. Só vocês comentarem aqui e a gente está respondendo. Pronto. Vocês vão observar, né, que quando a gente calcula as férias, o sistema ainda não tem o comportamento de calcular automaticamente os valores referentes ao empréstimo. Então, como é que eu vou fazer esse lançamento? Eu vou consultar as férias do funcionário e vou vir aqui em lançamentos. Nesse caso, o comportamento vai ser parecido com o da folha de adiantamento, né? Eu vou ter que estar lançando aqui a rúbrica, nesse caso, referente à provisão de férias. Tá? Provisão, desconto, empréstimo, trabalhador, férias. Vocês vão observar que sempre ela vai estar com essa descrição de provisão. E por que provisão? Porque descontando esse valor aqui das férias, eu vou garantir que, quando eu calcular a folha mensal do funcionário, se esse funcionário tirou aqui os 30 dias de férias, muito provavelmente ele não vai ter no cálculo da folha mensal o valor para cobrir o valor da parcela, né? O valor líquido ali para cobrir o valor da parcela. E é por isso que a gente faz esse lançamento nas férias do funcionário, tá? A gente retém esse valor, que é para quando calcular a folha mensal dele, a gente lança o estorno e consegue lançar aí o valor integral do desconto da parcela. Então, vou informar aqui, né, a rúbrica 9752, informo o valor da parcela, que no caso é de R$ 1.000, e gravo.
Pronto. Agora eu vou recalcular as férias de João. Eu acho que a parcela era 800. Eita, foi R$8.000? Verdade. Vamos botar aqui. Mas é só um teste, tá tudo sob controle. Cadê? Consulta. Orçamentos. Vamos alterar aqui, né? Ainda bem que é um teste. Pronto. Agora vocês podem observar, né, que foi lançado aqui os proventos da folha de João referente às férias e o desconto do empréstimo consignado. Como é que vai ser feito esse lançamento na folha mensal de João? Eu vou vir aqui na folha do mês 5 e vou fazer um lançamento, né, na folha de João do mês 5. Pronto. Aqui na folha mensal, eu vou estar incluindo a rúbrica, que no caso seria o estorno do que a gente descontou nas férias de João. Então, eu vou estar selecionando aqui a rúbrica 9754, vendo aqui, ó, estorno de desconto da provisão do empréstimo. E vou informar exatamente o mesmo valor que eu lancei de desconto, né? Aqui com a rúbrica 9752. Vou lançar 9754 na folha mensal com o mesmo valor. Gravo. E aí a gente vai calcular agora a folha mensal de João. O que foi que eu fiz aqui? É assim que funciona, gente. Sem cortes. Os erros técnicos vão acontecendo na hora. Pronto. Quando a gente calcula a folha mensal de João, vocês vão observarem, né, que vai ser lançada aqui a rúbrica de estorno do valor que a gente descontou nas férias. Porém, o valor aqui, ó, do desconto do empréstimo consignado ficou parcial, né? Porque volta aquela questão, respeitar os 35% do valor líquido do funcionário. Porém, essa situação, como a gente já descontou lá o valor integral da parcela nas férias de João, a gente vai lançar aqui, né, na folha mensal dele, o valor integral. Então, como é que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai vir aqui em utilitários, alteração de cálculo, cálculos, informar aqui o código de João. E na rúbrica 9750, a gente vai fazer a alteração para o valor integral da parcela. O comportamento é bem parecido, né, com o cálculo da folha de adiantamento, certo? Mas aí só reforçando mais uma vez, o sistema, né, está sendo preparado para que esses cálculos sejam feitos automaticamente, tá certo?
Muito provavelmente, só agora, no início de maio, é que a gente vai estar passando por esse processo. Tá? Pronto. Gerado aqui o valor do desconto, conforme a alteração que a gente fez lá no AlteraCal. Esse seria o procedimento quando o funcionário tira as férias integrais, né, dentro do mês. No caso aqui, ele tirou os 30 dias. E como seria o comportamento no caso da folha, quando as férias são parciais, né? Vamos dizer que o funcionário tirou ali no mês 20 dias de férias. Como é que a gente vai fazer esse lançamento? Vou excluir aqui esse cálculo que a gente fez de João. Vou excluir aqui esse cálculo de férias. Vou gerar aqui novas férias com data. Vamos lá. 1/5. dias. Como é que eu vou fazer o lançamento da parcela, né? Como vocês observaram, o sistema não vai fazer esse cálculo automaticamente. A gente vai poder precisar fazer esse lançamento manual. Então, já vou vir aqui em lançamentos e vou lançar essa rúbrica, né? Que seria a rúbrica referente a férias, da provisão de férias. Lanço aqui, 9752. E como é que eu vou saber o valor que eu vou lançar aqui? Por se tratar de férias parciais, né? Eu vou ter que fazer esse desconto, esse lançamento aqui dessa provisão, conforme a quantidade de dias de férias que esse funcionário tem, né? No caso, proporcional aos dias de férias. Como é que eu vou chegar nesse valor? Se o valor da parcela é R$800, eu vou pegar R$800, dividir por 30, no caso de folha, que é calculada sempre por 30 dias, né? Em algumas situações a gente sabe que é calculada conforme dias do mês. Mas aqui no exemplo eu estou informando como sempre 30 dias. Então eu vou pegar a parcela de R$800, vou dividir por 30, a quantidade de dias do mês, e vou multiplicar por 20, que é a quantidade de dias de férias do funcionário, né? Para estar fazendo aí o desconto proporcional na folha de férias dele. Então aqui eu vou realizar esse desconto nas férias dele no valor de R$ 533,40, que seria o proporcional referente a 20 dias de férias. Então eu lanço aqui R$ 533,40 e gravo. Pronto, já consta aqui nos lançamentos e agora eu vou calcular as férias de João. Lembrando que esse lançamento, até mesmo sendo de forma proporcional, a gente tem que estar respeitando os 35% da folha do funcionário, né, do valor líquido. Então, se vocês preferirem, pode primeiramente estar calculando as férias, né, vendo o valor líquido, aplicar ali os 35% e ver se o valor não vai ultrapassar, tá? Só por questão de segurança. Como também pode estar avaliando antes, né? Fiz aqui o lançamento dos R$ 533,40 a ser provisionado aqui do valor do consignado e descontado da folha do funcionário. E agora a gente vai realizar aqui o cálculo da folha mensal de João. Lembrando da importância, tá, pessoal? De sempre manter o sistema atualizado. Existem algumas funções aqui, por exemplo, esse aviso que o sistema emite quando a gente gera e o valor da parcela é inferior, né, ao devido. Nos primeiros ajustes aqui da versão 5 não tinha ainda essa função, né? Então é importante vocês sempre manter o sistema atualizado, porque à medida que o sistema for atualizando, não só com a questão do consignado, mas também outras funcionalidades do sistema, vocês vão ter acesso a elas. Tá certo? Então, sempre lembrar de manter o sistema atualizado, principalmente agora com essa questão do consignado, que tem muitas melhorias aí, né, que vão ser incluídas no sistema, certo? Pronto, calculei aqui a folha mensal de João. Vai ter aqui o lançamento do estorno, que no caso é o mesmo estorno que eu tinha lançado, né, quando a gente simulou lá o outro cálculo de férias dele. Mas aí eu tenho que alterar esse valor.
No caso aqui, da rúbrica 9754, referente ao estorno, eu vou lançar exatamente o valor que eu descontei lá nas férias dele, que foi um valor proporcional, né? Qual foi o valor que eu descontei? R$ 533,40. Então, é esse valor que agora eu vou lançar como estorno na folha mensal dele com a rúbrica 9754. Então, eu vou vir aqui, pegar aqui o valor de R$ 533,40. 9754. Lanço o valor de R$ 533,40 e gravo. Agora eu recalculo a folha mensal. E após recalcular, a gente vai observar aqui o valor que vai ser descontado do funcionário, né? E a gente vai ajustar para o desconto ser proporcional. No caso, a gente vai pegar o valor da parcela de R$ 800, descontar o valor que já foi descontado nas férias e o valor final é o que deverá ser lançado aqui na folha mensal. Pronto, aqui o sistema lançou o valor de 454. Desculpa, pessoal, disse que teria que ser proporcional. Não, aqui a gente vai lançar, né, o valor cheio. E aí, desse valor cheio, vai ser descontado aqui os 533, que foi estornado para o funcionário, e o restante do valor da parcela, né, já que as férias foram proporcionais. Então, eu vou vir aqui em utilitários. Lembrando que eu não consigo fazer essa alteração do valor da rúbrica 9750 aqui pelo menu de lançamentos, né? A gente pode até tentar, mas o sistema não vai permitir, porque ela é uma rúbrica, ó, de lançamento automático. Então, aqui ele fica zerado e não me permite alterar. Por isso que essa alteração a gente tem que fazer aqui, ó, no menu utilitários, né? Como eu já vinha mostrando para vocês. Utilitários, alteração de cálculos, cálculo. Venho aqui na rúbrica 9750. E informo o valor. No caso aqui ele já está com a alteração que eu tinha incluído da outra vez. Lembrando, né, que também essa questão, esse comportamento de cálculo das férias proporcionais e das férias integrais, no caso férias parciais e férias integrais, também tem lá na central de soluções, tá? Vou só compartilhar aqui com vocês a tela. E a gente também vai estar disponibilizando na descrição do vídeo esses links de todas essas soluções que eu estou passando para vocês, tá? Então a gente retorna aqui. Como já tinha passado a do adiantamento, e nas férias, né? Como é feito o lançamento nas férias. Aqui vai ter o passo a passo detalhado, como também aqui, ó, vai ter um material com vários exemplos de cálculo, tá? E vai estar, ó, quando as férias são calculadas 30 dias, que foi o exemplo que a gente passou. O exemplo 2, cálculo de férias com menos de 30 dias, né, que foi o exemplo lá que a gente passou, com 20 dias. Ele também vai estar trazendo aqui exemplos de cálculo e como deve ser realizado. Como também com férias partidas, né, férias em duas competências. Tá? Então, é bem interessante verificar aqui esse conteúdo que vai estar sendo passado de forma bem detalhada para vocês, caso vocês ainda tenham alguma dúvida com relação a esses lançamentos. Lembrando que é um procedimento paliativo. Pronto, a nível de exemplo, eu quis focar aqui nesses tipos de lançamento em folha mensal, em folha de adiantamento e em férias, porque realmente são os casos de maior dúvida aqui para os nossos clientes, né, com relação ao procedimento de como deve ser feito, já que a princípio o sistema não está realizando esse procedimento automaticamente. Vou estar retornando aqui para os slides. Aqui também a gente separou, né, uma parte para estar passando aqui com relação às dúvidas frequentes, que seria funcionário demitido, como é que vai funcionar?
Na competência de demissão do funcionário, vai ser realizado ali o desconto da parcela, tá? Referente à competência. Se o funcionário foi demitido em maio, vai ser descontado na rescisão dele a parcela referente a maio. Com relação às demais parcelas, passa a deixar de ser responsabilidade do empregador e passará a ser responsabilidade do próximo empregador, né? Caso o funcionário seja admitido novamente, ele vai fazer esse mesmo procedimento aqui. O novo empregador vai fazer a consulta, se o funcionário tiver o lançamento, né, tiver contratado o empréstimo, vai fazer o lançamento em folha e aí vai passar a ser responsabilidade desse novo empregador. Mas e aí se o funcionário não tiver um novo vínculo, né, como é que vai ser feito? O funcionário vai ter que procurar lá a instituição, né, que concedeu o empréstimo e está negociando com a instituição como é que vai ser feito o pagamento dessas novas parcelas. Lembrando sempre, gente, de respeitar a questão dos 35% do desconto em cima do líquido do funcionário. Isso. Funcionário de férias, né, que são essas situações que eu passei para vocês, funcionário de férias, funcionário com adiantamento, que também a gente, só frisando, reforçando, né, a gente vai estar passando lá o link da Central de Soluções com a forma detalhada de fazer esse lançamento e os cálculos. Com relação ao início e limite dos descontos, é o que a gente queria frisar também. O início dos descontos vai ser a partir de maio. Nesse caso, os descontos sendo agora em maio, vocês vão efetuar o pagamento apenas na competência de junho. E com relação ao limite dos descontos, é como a gente sempre vem frisando ao longo de toda a apresentação, sempre 35% sobre o líquido do funcionário. Isso. Essa questão aqui dos prazos é interessante passar para vocês também, né? Que tem um link também da Central de Soluções com a tabelinha com relação a esses valores, a esses limites, no caso, essas datas e esses limites, né? Deixa eu só localizar aqui a solicitação para passar para vocês, a solução, na verdade. Pronto. Aqui, ó, nessa solução, tem uma tabelinha, né, informando aqui, desde o início da data de contratação, a competência que será realizado, o primeiro desconto e a data limite de pagamento da guia, tá? Então, é legal de vocês conferirem aqui essa solução, que tem bem detalhado aqui o procedimento. Beleza. Voltando aqui para os slides, funcionário com adiantamento, início e limite dos descontos, saldo zerado, né? Como a gente viu ali inicialmente, quando eu realizei lá aquele desconto na folha da funcionária Maria, se a folha do funcionário foi zerada, não vai ter desconto em folha, né? Ele vai ter que procurar a instituição e ver aí como é que vai ser realizado o pagamento dessa parcela da competência. E recálculo de parcelas fora do prazo, é como eu tinha passado para vocês também inicialmente, né? Não tem a opção de atualizar a guia dentro do FGTS, certo? Então, caso venha a ocorrer aí de ter o atraso no pagamento dessa guia, realmente o empregador vai ter que estar entrando em contato com a instituição, né, que concedeu ali o empréstimo, para ver como é que vai realizar o pagamento dessas parcelas, já que ele é que é o responsável de repassar esses valores. E é isso, pessoal. A gente queria agradecer a vocês pela atenção e por estar aqui com a gente, né, nessa apresentação, verificando nossos ensinamentos para vocês. E além de agradecer a vocês também, eu queria relembrar a vocês do nosso Instagram, para vocês entrarem em contato com a gente por lá, acompanharem a gente por lá. E deixar vocês cientes também que qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso suporte está aqui à disposição. A gente está aqui fazendo essa apresentação, mas a gente sempre está à disposição em qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso, né, Elba? Isso, só reiterando, né, o que Mari disse. Obrigada aí, né, pelo tempo e a atenção disponibilizada. E como Mari informou, a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Como também, se vocês quiserem estar dando sugestão, né, do que a gente pode estar trazendo aqui de conteúdo para vocês, para facilitar aí a rotina, né, esclarecer o que vocês têm de mais dúvidas, a gente também está aberto para isso, tá? E é isso. Esse foi Uma Hora com Suporte dessa semana. Qualquer coisa a gente está por aqui e a gente deseja um ótimo dia e uma ótima semana para todos vocês. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais.